Hoje temos a oportunidade de nos centrarmos num tema que nos é hoje particularmente exigente, que é o tema da cultura. Todos os convidados que estão aqui connosco hoje, de certa forma, são especialistas numa das áreas da cultura. O Dr. João Maria André também penso que é conhecido da maioria, para além de professor catedrático de Filosofia da Universidade de Coimbra, também tem uma forte ligação à cidade através do teatro. É autor de inúmeros artigos científicos, livros e capítulos de livros, onde aborda temas como o pensamento filosófico de Nicolau de Cusa, penso que é uma das suas especialidades, mas também a multiculturalidade, a interculturalidade e a globalização, o teatro, a arte e o corpo e a religião. Da sua produção bibliográfica destacam-se obras filosóficas como Diálogo Intercultural, Utopia e Mestiçagens em Tempo de Globalização, ou Ecumenismo, Multiculturalismo e Educação Intercultural, e a obra, uma das mais conhecidas, Pensamento e Afetividade. Como ficcionista, publicou o livro de poesias Tilhaços, em poemas, que resultou de uma recolha de entrevistas junto de mulheres vítimas de violência doméstica e que também deu origem a uma peça de teatro, que penso que alguns devem ter visto. A peça de teatro O Filho Pródigo ou A Parábola do Pai Misericordioso, Uma Tarde Alucinante e Diálogo com Máscaras. Complementa a sua atividade académica e científica com a arte dramática, sendo desde há muitos anos esta parte encenador da Companhia de Teatro Bonifrates, penso que é conhecida da maioria. É também nessa qualidade de homem de cultura e de teatro que hoje nos vem falar sobre a relação recíproca e possível entre teatro, enquanto arte performativa que torna visível o invisível, e o Evangelho de Jesus Cristo. Bom dia, gostaria de começar por agradecer este convite para estar aqui, que faço com muito gosto, na qualidade de pessoa ligada ao teatro, à cultura e ao pensamento, e que faço com gosto também porque passei 3 anos da minha vida a aprender nesta casa, e muito do que sei hoje e dos métodos de trabalho que tenho, devo àquilo que aprendi aqui e aos mestres que aqui encontrei, alguns dos quais ainda são vivos, outros infelizmente já desapareceram, mas que me continuam a marcar e continuam com certeza a estar presentes através dos discípulos que absorveram as suas lições. Vou tentar falar do tema que me propuseram, sobre o teatro como arte performativa e os desafios à evangelização. Gostaria de começar por uma nota prévia. Isto trata-se aqui de umas jornadas de pastoral. Estamos perante pessoas que se preocupam com o anúncio de Deus no mundo atual. Eu gostaria de dizer que, com a lição que aprendi do amigo com quem convivo há tantos anos, o Nicolau de Cusa, de Deus não poderei falar muito, pois de Deus mais não sou do que um ignorante. Deixo por isso o discurso sobre Deus e o teatro àqueles que mais confiança têm com Deus e que o tratam por tu. Vou tentar falar do teatro e da articulação que é possível estabelecer entre teatro e evangelização. O contexto em que esta problemática da articulação entre o teatro e a evangelização se coloca é um contexto mais vasto que tem a ver com a relação entre arte e educação. Na medida em que a evangelização é eminentemente uma forma de educação, e o teatro é uma forma de arte. Gostaria de começar por chamar a atenção para a necessidade de evitar um perigo nesta articulação. E esse perigo é o perigo da instrumentalização da arte. Estou a falar em termos gerais da arte e da educação, mas isto aplica-se também à questão da evangelização. Uma das formas de efetivar a articulação entre a arte e a educação é aquilo que se chama a educação pela arte, ou seja, a utilização das práticas
e das linguagens artísticas como meio para realizar fins educativos. É evidente que a arte pode servir à educação, o teatro pode servir à educação, mas sem perder a sua autonomia, sem perder a sua especificidade, sem perder a sua natureza de fim, que se aprende com uma dimensão constitutiva do homem. E essa dimensão é a sua dimensão criativa. Neste contexto de recusa, portanto, de uma instrumentalização da arte pela educação, deve também, na minha opinião, inscrever-se a recusa de uma instrumentalização do teatro pela evangelização e, consequentemente, da arte, obviamente, pela evangelização. Porque o teatro mostra e põe o homem a pensar a partir daquilo que mostra. Não sou daqueles que entendem que o teatro deve ensinar alguma coisa. O teatro não ensina. Não ensina o que quer que seja, nem diz a ninguém como é que alguém deve pensar. O teatro põe o que não é visível à frente das pessoas, para que as pessoas o vejam. E ao tornar visível aquilo que não é imediatamente visível, o teatro desperta a consciência crítica das pessoas e desperta a capacidade de as pessoas pensarem. E é nesse sentido que eu digo que o teatro não ensina o que é que as pessoas devem pensar. O teatro desafia, perante aquilo que mostra, as pessoas a pensarem. A vantagem da articulação entre a arte e a educação, e obviamente também da articulação entre o teatro e a educação, tem a ver com a ativação daquilo a que eu chamo, e que chamei num livro que foi citado pelo Sr. Moderador, a ativação de uma razão pática de patos, de uma razão pática, sensível e afetiva, que supera a dualidade entre a razão e o pensamento por um lado e as emoções e as paixões por outro. Porque a arte mobiliza efetivamente uma razão pática e sensível. E aqui está o primeiro ponto de contacto, a religião, justamente com a evangelização, mobiliza também uma razão pática e sensível. É certo que a religião mobiliza o conhecimento porque tem uma pretensão, uma aspiração à verdade. Mas a religião mobiliza também o coração, a sensibilidade e as emoções, porque a religião visa promover a concórdia e todos os mandamentos de todas as religiões, como ouvimos no introito a esta sessão, afinal se reduzem ao mandamento do amor. Portanto, o ato de evangelizar não pode dirigir-se apenas ao entendimento e à razão, mas dirige-se também aos afetos e ao coração. Ora, o teatro, para além de superar esta dualidade, a dualidade entre a emoção e a afetividade e a razão, contribui também para a superação de uma outra dualidade que é um dos pecados originais da cultura ocidental e que a religião contribuiu, infelizmente, durante muitos séculos, bastante para acentuar. A dualidade entre o corpo, ou o dualismo entre o corpo e a alma. Às vezes até ao arrepio dos próprios princípios filosóficos subjacentes ao cristianismo, porque se há uma religião em que o corpo aparece profundamente valorizada, é o cristianismo, na medida em que reconhece que o Deus encarna no próprio homem e, portanto, assume a corporalidade do próprio homem. É que o teatro, unindo a razão com a emoção, estabelece uma união indissolúvel entre o corpo e a alma. Não há teatro que o sujeito não seja um ser uno e indivisível na sua realidade mental e corporal. Se para Pedro Laín Entralgo, o médico filósofo espanhol, eu sou um corpo que diz eu,
devemos dizer que o ator é um corpo que age na consciência de si e da sua inter-relação. Segundo, posto esta nota prévia, diria que estou aqui convocado para falar em nome do teatro e das artes performativas, o que permite desde já deixar alguns esclarecimentos. Primeiro, quando falamos de teatro como arte performativa, não estamos a falar de texto teatral. O teatro é uma coisa, o texto teatral é outra. O teatro é espetáculo e performance. O texto teatral é literatura. Esta diferença é fundamental. Quando falamos de teatro como arte performativa, falamos da poiesis teatral, que engloba, primeiro, a ação, e não esqueçamos que a palavra grega drama significa precisamente a ação e a visão. Peter Brook, um dos maiores encenadores e teatrólogos do século XX, e ainda da primeira década do século XXI, começa o seu famoso livro Espaço Vazio, dizendo o seguinte: isto é uma lição para todos. Tenho um espaço vazio, tenho alguém que se movimenta nesse espaço vazio, e há alguém que vê alguém movimentar-se nesse espaço vazio, e isto é tudo quanto basta para que possa haver teatro. Anos depois, muitos anos depois de Peter Brook ter escrito isto, em conversa com atores e encenadores africanos, eles diziam-lhe o quão admirados tinham ficado com aquela afirmação, porque pensavam que por não terem recursos não podiam fazer teatro, e aquela afirmação veio-lhes mostrar que para fazer teatro só era preciso ter espaço, ter alguém que se movimenta no espaço e ter alguém que vê alguém movimentar-se no espaço. Aliás, teatro significa etimologicamente isso mesmo. Significa ver, vem da palavra, da raiz, tem a mesma raiz que theos, que theoro, é o verbo grego que significa eu vejo, que theoria, que significa visão, e portanto o teatro é o espaço em que se vê, começa por dizer respeito ao espaço em que se vê acontecer alguma coisa. Portanto, o primeiro elemento do teatro é a ação que está ali para se ver. O segundo é uma poética do corpo do ator que age. Terceiro, uma poética do texto, obviamente, aquilo que chamamos a dramaturgia. Em quarto, uma poética do espectador, tem a ver com as ressonâncias da visão e do ouvido no próprio espectador. E em quinto lugar, a relação disto tudo a que poderemos chamar uma poética convivial, que é a relação dos atores uns com os outros e dos atores com os espectadores. Consequências daqui, o teatro não se reduz ao texto, e por isso recorrer ao teatro no contexto da educação e no contexto da evangelização não pode ser reduzir-se única e simplesmente ao texto teatral. O centro é a convivialidade comunicativa, a que se chama performance, e que mobiliza o todo do espectador. Em segundo lugar, apesar de não se reduzir ao texto, o teatro implica sempre uma dramaturgia, ou seja, um argumento que se desenvolve através de palavras e de ações físicas, e por isso o texto continua a ter um lugar muito importante no teatro. Terceira ideia que eu gostaria de deixar: a articulação entre teatro e religião tem uma especial pertinência, sobretudo quando se analisa a religião do ponto de vista do ritual. E sob esse ponto de vista, tanto num caso como noutro, estamos no contexto mais evidente da atuação do homem como homo ludens. Como muito bem fundamenta Johann Huizinga, no livro que tem exatamente este título, Homo Ludens, tanto no ritual como no teatro, o homem joga no sentido mais pleno e mais sério deste conceito. E uma das características fundamentais do jogo é a instauração pelo jogo e logo pelo teatro
e pelo ritual, também o ritual religioso, a instauração pelo jogo de um espaço e de um tempo diferentes do espaço e do tempo cotidianos. No ritual religioso, trata-se da instauração do espaço e do tempo sagrados. No teatro, trata-se da instauração do espaço e do tempo teatrais, que são diferentes e que o palco serve exatamente para traduzir essa diferença. Daí a profunda virtualidade e o profundo parentesco que quem evangeliza pode explorar entre o teatro e a religião. Representar é jogar num outro tempo e num outro espaço, como celebrar é jogar num outro tempo e num outro espaço. Aliás, pode dizer-se que representar é também uma forma de celebrar a vida e o homem e de fazer a festa da vida e do homem, pela mediação da terceira categoria que unifica exatamente estas duas atividades e que Gadamer, filósofo alemão, vê como a terceira categoria, para além da do símbolo e da do jogo, como central, para além da do jogo e da festa, como central da obra de arte, a categoria do símbolo. Teríamos então que teatro e religião partilham estas três características. São jogo, no sentido sério deste termo, são símbolo, e o símbolo é aquilo que unifica. Símbolo, etimologicamente, significa Symbolein, ou seja, coincidência, e o conceito de símbolo vem da cultura grega e tem este precedente. O que era um símbolo? Um símbolo era aquilo, era uma tabuinha que se dava, uma metade de uma tabuinha que se dava a alguém que, tendo vindo de uma cidade, ficava acolhido na casa de uma outra pessoa. E quando ela se ia embora, partia-se uma tábua em duas partes, e a pessoa que ia embora levava uma parte. Quando a pessoa que a tinha acolhido ia à cidade onde essa outra pessoa vivia, levava a metade da sua tabuinha, e quando as duas tabuinhas coincidiam, reencontravam-se. E é isto que significa etimologicamente símbolo. Símbolo que é exatamente o contrário, como sabem, de diabo ou de diabolo. Na medida em que o símbolo unifica, o diabo separa. Portanto, o teatro e a religião são um jogo, são símbolo e são festa. Ora, é precisamente aqui que se enraiza a categoria de teatro sagrado, que Peter Brook, como já disse, um dos mais importantes encenadores e teatrólogos do século XX e desta primeira década do século XXI, inscreve na sua obra sobre o teatro chamada Espaço Vazio. Diz ele no capítulo dedicado a este tipo de teatro: para abreviar, chamo-lhe teatro sagrado, mas podíamos chamar-lhe teatro do invisível que se torna visível. E sobre a necessidade do invisível, diz páginas depois que é a necessidade de uma realidade mais profunda que a do cotidiano. Mas podemos perguntar-nos o que significa tornar visível o invisível. Há duas formas: fazer com que o invisível se mostre e assim deixe de ser invisível para passar a ser visível, e a segunda forma é fazer com que o invisível se mostre na sua invisibilidade, o que significa que o invisível não deixa de ser invisível, mas manifesta-se em expressões visíveis que remetem para a sua invisibilidade. É a distinção que o filósofo francês Jean-Luc Marion teorizou com os conceitos de ídolo e ícone. O ídolo é uma imagem em que o nosso olhar fica hipnotizado e se perde. O ícone é uma imagem que serve de símbolo para algo e, portanto, que não se esgota no seu ser imagem. Como sabem, os ícones surgiram na religião ortodoxa exatamente para responder à proibição da interdição da imagem. E, portanto, são, no fundo, imagens que não são imagens como os ídolos tridimensionais ou como as imagens tridimensionais noutras formas religiosas. E, portanto, o ícone aponta um
um caminho, mas não esgota o olhar, não hipnotiza o olhar. Ora, o teatro sagrado é o teatro dos ícones e não dos ídolos. Por detrás dele fica sempre um mistério. Essa plenitude do vazio e de silêncio, que é a potencialidade de tudo e de todo o sentido. Diria assim que o teatro, que se constitui como um desafio à evangelização, é um teatro sagrado que na religião sabe mostrar, mas não resolver ou dissolver, o mistério. E que assim abre o espectador para o mistério profundo do homem e da vida e do mundo. E que sabe fazê-lo pela via da poiesis dramática, textual ou argumentativa, e pela via da poiesis teatral, corporal, física, numa conjugação entre a dilatação do corpo e a dilatação da mente ou da alma. Ou melhor, dilatando aquilo que Eugênio Barba, outro teórico e ensinador do século XX, chama o corpo-mente. Aquilo que atua no teatro não é o corpo nem a alma ou a mente, é uma coisa que se chama corpo-mente. Ou que o filósofo português Zé Gil chamará a alma como o interior do corpo. O que caracteriza o teatro é a dilatação. E é por isso que o homem, em situação de representação, não é igual ao homem em situação cotidiana. Mas só há dilatação quando se dilata o corpo, dilatando a mente ou a alma ou a consciência como o interior do corpo. É por isso que eu, por exemplo, quando enceno uma peça e dirijo atores, o que lhes peço é isto: mostrem-me no vosso corpo a alma das vossas personagens, porque a alma é o interior do corpo. Procuremos agora, no último ponto, responder à questão do desafio das artes performativas à evangelização, ou à questão de como articular o teatro e as artes performativas com a evangelização. Começaria por uma salvaguarda e depois abriria 3 vias de resposta, para tentar ser agora, nesta parte final, um pouco mais concreto. Uma salvaguarda neste sentido. O que me parece mais importante não é tanto descobrir como é que os dogmas teológicos ou os textos sagrados podem encontrar, enquanto tais, no teatro e nas artes performativas, uma via especial de acesso, mas sim como é que o teatro pode assumir o papel de evangelizador, no sentido etimológico do termo, anunciador de uma boa nova, que não pode ser uma boa nova para os cristãos se não for, em primeiro lugar, uma boa nova para os seres humanos, ou seja, uma abertura para os problemas e respectivas soluções do humano enquanto humano. É na boa nova do humano e sobre o humano, nas suas evidências, mas sobretudo nos seus mistérios, que o teatro se deve centrar. Posta esta salvaguarda, primeira via de resposta a esta articulação: encontrar no repertório do teatro clássico ou do teatro contemporâneo abordagens de temas evangélicos, de que poderíamos dar como exemplo o nosso Gil Vicente, cujo repertório teatral atravessa alguns dos principais temas bíblicos. Todavia, este caminho pode não passar de uma forma em que o teatro se reduz fundamentalmente à sua dimensão textual, com todas as dificuldades daí decorrentes para tocar e atingir o homem de hoje nos seus problemas, nas suas esperanças, nos seus desesperos e nos seus anseios. E por isso, este recurso ao manancial extremamente rico da literatura dramática nos tempos atuais implica sempre uma reatualização desses textos. Eu não sou propriamente adepto de uma representação dos clássicos exatamente como eles são, no sentido ou como imaginamos que eles teriam sido feitos. Eu acho que nós vivemos no século XXI e os clássicos são clássicos porque hoje nos continuam a dizer alguma coisa e nós devemos apropriar-nos, e é isso, nisso consiste a interpretação daquilo que eles nos dizem. A segunda via traduz-se em fomentar uma apropriação atual, em termos performativos, dos problemas da boa nova evangélica, da sua atualidade e do seu impacto sobre o homem contemporâneo. Ou seja, pôr as pessoas a escrever argumentos teatrais. Ponham os jovens, ponham os adultos, ponham os vossos fiéis, ponham aqueles com quem trabalham a pensar teatralmente a partir de temas eventualmente evangélicos.
ou bíblicos. O manancial é imenso, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Prê-se, por exemplo, na história de Jó e no mistério do sofrimento, atual ontem como hoje. Pense no dilúvio ou na destruição de Sodoma e Gomorra, com a inerente problemática do mal e do pecado. Pense no episódio de Judite e Holofernes, em que os dilemas da ética e da política se põem. Pense em David e Golias, em que a resistência aos mais poderosos constitui o mote. Ou pense também na dimensão erótica, por que não dizê-lo, do amor, de que o Cântico dos Cânticos é um dos maiores expoentes da literatura universal. No Novo Testamento, para além dos episódios que nos lançam em temas de hoje e de sempre, como a tensão entre a contemplação e a ação no episódio de Marta e Maria, a relação com o outro no episódio da Samaritana, o jogo dos saberes no episódio do Menino Jesus no Templo, ou o jogo dos poderes políticos com os poderes não políticos, como o episódio da morte de João Batista, tão performativo com a dança da filha de Herodíades. Sublinho que, em qualquer um destes casos, mais do que reconstituições históricas, o mais importante é uma apropriação atual destes episódios e a sua reescrita de uma forma que sejam lidos e interpretados pelos nossos contemporâneos. Mas, para além dos episódios, há outro grande manancial no texto bíblico para as artes performativas pela sua perenidade: as parábolas. O incentivo à dramatização atual das parábolas bíblicas e depois à sua passagem para as tábuas do palco é outro dispositivo a que a articulação entre teatro e evangelização pode recorrer. Dou alguns exemplos: a parábola das 10 virgens, a parábola do feitor esperto, a parábola do rico avarento e do pobre Lázaro, a parábola do filho pródigo, a parábola do banquete, para não citar senão alguns dos casos que me parecem mais significativos. Devo dizer que eu próprio trabalhei já 2 destes textos em contexto teatral. Um dos primeiros textos teatrais que eu escrevi foi a dramatização, em estilo vicentino, precisamente, da parábola do rico avarento e do pobre Lázaro. Nunca foi publicada, já foi representada diversas vezes e continua a ter hoje toda a sua atualidade. Um dos textos mais recentes que escrevi, que foi citado também na minha apresentação, foi a dramatização da parábola do filho pródigo e do pai misericordioso. Foi um desafio que foi feito pelo Santuário de Fátima a um encenador de origem polaca que vive em Leiria e que é meu amigo, o André Kowalski. E o André Kowalski decidiu pôr um desafio muito curioso a 2 amigos dele. Um mais velho, que era eu, e um jovem, tinha na altura 20 anos, o Helder Vasterlein, para nós reescrevermos dramaticamente a parábola do filho pródigo. E o método que nós adotámos para reescrever a parábola do filho pródigo foi esta: sem combinarmos nada e sem termos estabelecido qual era a história. Havia um fundo que era a parábola. Começava a escrever, foi ele, por acaso, foi o Helder que começou a escrever, escrevia uma cena, mandava-me por e-mail. E eu escrevia a cena seguinte e mandava-lhe por e-mail. E depois ele continuava e mandava-me por e-mail a terceira cena. E eu escrevi a quarta cena e mandei-lhe por e-mail, e assim nós escrevemos em ligação um com o outro a parábola do filho pródigo. Não exatamente como está na Bíblia. É transposta para os dias de hoje. Uma das características da parábola do filho pródigo é que a mãe parece ausente. Mas curiosamente o quadro de Rembrandt, intitulado O Filho Pródigo, no regresso do filho, as 2 mãos que pousam sobre os ombros do filho, as 2 mãos que deveriam ser as 2 mãos do pai, que pousam sobre os ombros do filho, é uma mão masculina e uma mão feminina. E por isso, nesta parábola, nesta atualização dramatúrgica da parábola do filho pródigo, o pai morre, na nossa versão, é a mãe que entretanto cegou com a espera do filho. A mãe e o irmão que não o quer receber, a mãe que o quer receber e que tem uma carta que o pai deixou escrita para o filho quando o filho regressasse.
foi representada depois em Fátima, talvez alguns dos que aqui estão a tivessem visto, e está publicada numa versão trilingue nas edições do Santuário de Fátima. A terceira via, e vou terminar, tem em vista não o público em geral, mas o grupo que trabalha o próprio teatro. Ou seja, os atores e as atrizes na sua prática e no seu treino cotidianos. Porque é necessário ter em conta que o teatro tem estas duas dimensões. Há a dimensão para o público, mas o teatro é um trabalho cotidiano, feito por... Eu, por exemplo, neste momento tenho em cena uma peça, que é As Alegres Comadres do Windsor, na Casa Municipal da Cultura, com o meu grupo, a Cooperativa Bonifratos. Estive 1 ano a trabalhar na montagem desta peça e nos ensaios desta peça. Demorámos 1 ano a fazer isto. É 1 ano de trabalho. E, portanto, estas pessoas que trabalham, e estamos a falar, uma vez que estamos a falar de pastoral, neste caso, estamos a falar de padres, de animadores, pastorais, etc., que trabalham com jovens, com adultos. Esses jovens e esses adultos também têm um trabalho a fazer. Oh, bem, é aí que o teatro também pode aparecer como uma forma extremamente curiosa de desenvolver um trabalho muito específico de evangelização, através de um dispositivo que em várias décadas, ao longo do século XX, tem vindo a conquistar uma dimensão fundamental no trabalho de preparação do teatro, que é a improvisação. E o que é que implica a improvisação? Implica que os atores chegam e, para começarem a desenvolver as suas capacidades, são desafiados a interpretar. Estou a ultrapassar, já vi que estou a ultrapassar o meu tempo, mas estou mesmo a acabar. Ora bem, aquelas parábolas que eu vos disse, imaginemos, por exemplo, a parábola das 10 virgens. Vocês têm um conjunto de jovens, dizem, vamos aqui fazer um exercício de improvisação sobre a parábola das 10 virgens. E cada jovem vai ter que fazer a história e interpretar, improvisar uma das virgens. Ou a parábola do banquete, em que se manda ir buscar todos aqueles que passam pelas ruas porque os convidados faltaram. Esse trabalho de improvisação é um trabalho fundamental e pode ser extremamente frutuoso no processo de evangelização. Termino, são estes os caminhos do teatro, que são afinal os caminhos do homem. Jogar ao teatro mais não é do que jogar o jogo da vida, ou seja, jogar o jogo do homem e dos seus mistérios, o jogo do mundo e dos seus mistérios, o jogo do tempo e dos seus mistérios, que se podem chamar Deus, ou chamar simplesmente com o nome de homem e de todos os homens. Obrigado.